bem-vindos a mais uma live da série Desperte Sua Intuição, onde a cada sessão a gente fala um pouquinho mais sobre o processo intuitivo, sobre o nosso polo masculino e feminino, sobre como deixar a nossa intuição fluir através do sentir do nosso corpo, sobre como se conectar um pouquinho mais com o nosso corpo, com a nossa inteligência interna. E desde a série passada, ou seja, desde o episódio passado, a live passada, eu comecei a entrar no tema o que pode estar bloqueando a sua intuição. Então, na live passada, a gente viu um pouquinho sobre quando a gente não tem a autorização, a permissão da nossa ancestralidade. E isso pode acontecer porque os nossos ancestrais sentem, pensam, acreditam diferente da gente. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa lá atrás com algum ancestral, né? Usando a intuição, trabalhando como curandeiro, com medicinas, que aquele ancestral teve um fim trágico e aquilo ficou marcado na família como ter intuição, ser intuitivo, seguir o seu sentir. Trabalhar com terapias holísticas pode ser algo muito ruim e como isso fica gravado no campo familiar. Também a gente compartilha dessa crença, né? Mesmo que a nível inconsciente, você acaba pegando aquilo para você como uma verdade. Então, isso também pode estar bloqueando a sua intuição, bloqueando você de trabalhar com terapias holísticas, né? Bloqueando várias áreas da sua vida. Quando a gente expande isso para todas as áreas da nossa vida, isso também é verdade. Então, por exemplo, se há muitas gerações atrás aconteceu alguma coisa com um ancestral, né, em termos de ganhos financeiros, sucesso, prosperidade, relacionamentos amorosos, e aquilo ficou muito marcado na família como algo ruim, isso também pode estar influenciando na sua vida hoje, né? Porque a gente fica com esses registros do campo familiar na gente, no nosso corpo. Então a gente puxa aquilo para você. Então pode ser que você tenha um registro assim, ganhar muito dinheiro é ruim, porque aquilo pode me prejudicar, porque as pessoas podem querer tomar de mim o que é meu, porque aconteceu alguma coisa muito ruim lá atrás, né? Então, assim, uma ancestral minha não foi feliz no casamento, a filha dela também não foi, os filhos deles, descendentes, também não foram, e por algum motivo eu também não consigo ser feliz no casamento. Então, tudo isso tá no campo familiar e foi o tema da live passada. E nessa live a gente vai falar sobre um outro campo muito importante, muito presente na nossa vida, que é vidas passadas. Tá? Como que o campo de vidas passadas é diferente do campo familiar, do campo de ancestralidade? Se você não sabe o que é um campo energético, volta algumas casas e lá no meu feed eu fiz um post falando sobre campos, né? E o que é isso e como que isso influencia na nossa vida prática, no nosso dia a dia, né? O campo familiar, ele vai ser o campo com todas as informações da nossa família, ou seja, de todas as pessoas que já encarnaram antes da gente naquele grupo, naquele clã. E quando a gente encarna dentro de um grupo, né? E a gente compartilha das histórias daquele grupo de pessoas. É como se fosse um grupo de pessoas que caminham juntos em termos evolucionários. Então a gente evolui em conjunto, a gente evolui como um grupo de alma. Todas aquelas pessoas que encarnam naquela família. E em vidas passadas, o que é isso? É o conjunto de todas as suas experiências. Você encarna, desencarna, volta, desencarna de novo, encarna. A cada encarne, o que acontece? É como se fosse um capítulo da sua vida. É um capítulo no livro da vida. E não é porque você desencarna que você deixa de ser você. Você continua sendo você. Aquelas experiências que você viveu há 2, 10 vidas atrás continuam ativas no seu campo se existe alguma pendência. Se não existe um fechamento, né, que a gente chama de closure, né, uma finalização naquela história. Então, se eu começo uma experiência há vidas atrás e eu encerro aquela vida com alguma pendência nas minhas próximas vidas, aquilo vai voltar para minha vida atual. Então, eu vou ter experiências, eu vou atrair
vivências, experiências, pessoas, situações que estão relacionadas com aquilo que eu ainda preciso experimentar. Eu tenho a necessidade de viver de novo até que, para mim, no meu sentir, eu esteja satisfeita com aquela experiência. Teve uma finalização, teve um fim claro e eu fiquei satisfeito com aquilo. Então, enquanto a gente não fica satisfeito com algo, uma experiência, com um tipo de relação que a gente está vivendo, com um aprendizado, a gente continua puxando de volta pra gente, tá? E a gente faz isso de forma inconsciente. Às vezes a gente também puxa experiências difíceis, mas foi porque lá atrás, há 1, 2, 10 vidas atrás, eu vivi uma experiência muito difícil e eu não soube lidar com aquilo, né? Então fica uma sensação de eu preciso consertar aquilo. Aquilo foi errado, não foi certo o que aconteceu. Eu não estou satisfeito, eu não aceito o que aconteceu, né? Eu sinto culpa, sinto medo, sinto vergonha pelo que aconteceu, ou pelo que eu fiz, ou porque aconteceu alguma coisa comigo. Então, no meu íntimo, eu tento consertar. E a gente tenta consertar vivendo isso de novo, puxando a mesma experiência pra gente e vivendo de novo, para que a gente tente fazer diferente, para que dessa vez a gente faça diferente. Ou seja, eu vou tentar de novo e dessa vez eu não vou fazer isso, eu não vou permitir que as pessoas façam isso comigo. Quando a situação acontecer, eu vou reagir diferente. Isso é uma necessidade interna, né, que vem muito do seu íntimo, da sua alma mesmo, e por isso que a gente tem essas continuações, tá? Então, em relação ao uso da intuição, a gente já viu algumas lives atrás que o uso da intuição tem muito a ver com o nosso feminino. E há algumas encarnações, algumas centenas de anos atrás, o feminino, né, e o uso da intuição, ele estava muito ligado a algo que deveria ser em segredo, a algo que poderia ser vergonhoso, poderia trazer vergonha para a família. Então, em algumas tradições, não. Em algumas tradições, aquilo era muito bom, muito bem visto. As pessoas procuravam, como era ali na Roma Antiga, tinha as sílfis, é isso? Aquelas mulheres que ficavam nos templos e os reis, os poderosos, os burgueses da época procuravam, levavam presente, porque eles queriam se beneficiar da sabedoria daquelas mulheres. E elas traziam sempre peças, conselhos, né, peças de sabedoria, né, na cultura celta, na cultura pagã também, as mulheres que exerciam essas tarefas de curandeiras, de conhecer as ervas, de curar, de usar a sua intuição, elas eram muito bem vistas. Mas em outras culturas, não. E pode ser que você traga das suas experiências passadas. Se você é uma mulher muito intuitiva, se você já vem há muitas vidas encarnando e trabalhando a sua espiritualidade, a sua mediunidade, a sua intuição, pode ser que no seu livro da vida você tenha algumas experiências que não foram muito legais. E é isso que pode estar travando a sua intuição hoje. Você trabalhar a sua mediunidade, a sua espiritualidade hoje. Você trabalhar com terapias holísticas e outras coisinhas que a gente tenta fazer e a gente se trava. Como que a gente trava? A gente trava aqui, ó, na barriga, a gente trava no ventre, porque dá vergonha, porque dá culpa, porque dá medo. Então, comecem a perceber o seu corpo nas sensações que ele traz, né? Qual é a sensação de você mesma estar se travando, né, por causa de algum trauma, de uma experiência de vidas passadas. Você vai fazer, mas tem alguma coisa no seu ventre, na sua barriga, que dá uma sensação assim de não, melhor não. Mas a sua cabeça quer ir. Só que o seu corpo não quer. O seu corpo quer te travar o movimento. Então comecem a se perceber nesse sentido, se existe essa sensação. Toda vez que você tenta estudar tarô, trabalhar sua mediunidade, atender seus pacientes,
se tem alguma coisa aqui, ó, na barriga, no ventre, no chakra umbilical que trava, né? Esses traumas com a intuição feminina, eles travam muito o chakra umbilical, porque é o nosso caldeirão, né, interno de sentir, de sensações, é o chakra que conecta a gente com o nosso feminino, com a nossa polaridade feminina, e também é como a gente se conecta com o nosso sentimento, com o nosso corpo, com as sensações do nosso corpo. Então comecem a observar isso, se existe isso, tá? O feminino, antigamente, também estava muito ligado à liberdade, né? Então, mulheres livres, em algumas culturas, eram muito respeitadas, bem vistas, em outras culturas, não. Então, também comecem a perceber como que está a sua liberdade como mulher. Como que é uma liberdade como mulher? A sua liberdade de sentir. Você tem vergonha de sentir, de dar uma gargalhada, de mostrar para o mundo que você está feliz? Quando você está feliz, você consegue exteriorizar a sua felicidade, exteriorizar um sentimento, você consegue dançar, o seu corpo fica travado, você tem vergonha que as pessoas estão te olhando, né? Você começa a sentir vergonha de ser bonita, de se colocar bonita, de se arrumar, né? Ou você tem medo de alguma coisa, você sente culpa porque você está se arrumando muito, você está chamando muita atenção. Tudo isso tem muito a ver com o nosso feminino, né? E tem a ver com crenças de certo e errado. E na live passada a gente falou um pouquinho sobre essas crenças de certo e errado que vem da família, que a gente importa da família, que a gente pega emprestado dos nossos pais, né, do nosso clã familiar. E como que são as crenças de certo e errado quando elas vêm de vidas passadas, né? São as experiências que a gente viveu. Então a gente vive, aprende, registra uma informação, vive um pouquinho mais, tem uma outra experiência, registra uma outra informação, agrega aquela informação, transforma junto com o que a gente já tinha, né? E a gente vai guardando essas informações na nossa biblioteca de conhecimento interno, de aprendizados, de lições aprendidas. Então, pode ser que você tenha alguma crença de que usar a sua intuição, trabalhar com terapias holísticas, trabalhar sua mediunidade, se conectar com espíritos é errado. Porque lá atrás, em alguma vida passada, alguma coisa aconteceu e não deu muito certo. E aí você registrou aqui no seu livro de conhecimento interno de que aquilo era errado, que aquilo era ruim, que poderia dar errado, muito errado, que algo muito ruim poderia acontecer com você. Aquela foi a sua experiência lá atrás, naquela realidade, naquela época, com aquelas pessoas que você conviveu. Hoje você já tem uma outra experiência, numa outra encarnação, numa outra realidade, né? Encarnando com outras pessoas. A gente tem hoje uma liberdade muito maior de selecionar o grupo de pessoas que a gente convive. Então a gente pode sim cortar algumas pessoas da nossa vida que não combinam muito com a gente, que não nos veem com bons olhos por quem nós somos, né? Então a gente pode selecionar, deixar só pessoas que nos veem com bons olhos, quem nós realmente somos, né? E só deixar essas pessoas se aproximarem da gente. Porque por que a gente vai permitir que pessoas que não gostem da gente como a gente é, que a gente não sente a liberdade de ser como a gente é, permaneçam no nosso círculo íntimo? Hoje a gente pode selecionar. Antigamente não, porque antigamente talvez você vivesse num clã com 30 pessoas, né? E o próximo clã era a vários quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância e você não tinha escolha, você pertencia àquela aldeia. Então era muito restrito, né? Então você não tinha como escolher isso. Hoje você tem. Então comecem a perceber isso. Outra coisa que pode travar a nossa intuição, travar a gente de trabalhar com terapias, travar, inclusive, desenvolvimento mediúnico e o seu contato com você mesma, com a sua parte que sente, que se comunica com o sutil, é você ter alguma experiência de mau uso da magia em vidas passadas.
E aí vamos falar só um pouquinho sobre o mau uso da magia em vidas passadas, né? O mau uso da magia é quando a gente enganou pessoas usando as técnicas, né, de mediunidade, de conhecimento de ervas. Então a gente enganava as pessoas por dinheiro, por fama e prestígio. A gente fez o mal para pessoas usando esse conhecimento, usando a sua conexão com o mundo sutil, com os espíritos, né? Você prejudicou uma pessoa, você prejudicou uma aldeia. Talvez aquela aldeia, aquela pessoa tenha te feito mal e você foi num sentimento de vingança e aí você usou do magismo para isso. E tudo isso também trava a sua intuição, trava você de trabalhar com o tarô, de colocar as cartas, trava você de trabalhar com espíritos em terapias holísticas e mesas radiônicas, com energias, né? Porque você tem um registro hoje de que, nossa, se eu entrar neste lugar de novo, se eu me colocar naquele lugar, de novo eu vou errar. Então, para me proteger e proteger o outro, eu me impeço, eu me saboto de trabalhar e entrar em contato com energias, com terapias, com medicinas, né? Porque eu dentro de mim, no meu íntimo, eu sinto que foi errado. Então eu me arrependo. E se eu me arrependo, eu tenho medo de repetir. Será que se eu me colocar à prova de novo, se eu me colocar na mesma situação, no mesmo lugar, eu não vou de novo cair? Eu vou ir para aquele lugar sombrio, né? Me colocar como uma pessoa má e eu não quero voltar a ser aquela pessoa do passado. O que está acontecendo aí? Está acontecendo vários movimentos. Primeiro que você ainda não se conectou com aquele eu do passado e falou para ele assim, tá tudo bem, você errou, a gente vai tentar de novo. Tá tudo bem você ter errado, a gente aprendeu, dessa vez a gente vai fazer melhor. Dessa vez eu sou diferente, hoje eu posso fazer diferente. E aí você fazer a sombra, fazer as pazes com aquela sombra, com aquele eu sombra do passado e reintegrar aquela parte. Então, quando a gente nega uma experiência que a gente viveu porque a gente fez alguma coisa de errado e aquilo dá muita culpa, dá muito medo, dá muita vergonha na gente, é como se a gente se bipartisse. A gente fica dividido em dois. Tem o eu do presente, que é o certo, né, o que está acima aqui, todo poderoso e certo, o perfeito, que não erra, e tem o eu do passado, que é o mal que cometeu alguma coisa muito errada e que deve ser castigado, punido. Só que as duas pessoas são você. O que você está fazendo? Você está se autopunindo, você está se autoflagelando e você está negando uma parte de você que talvez tenha todo o conhecimento que você precisa hoje para trabalhar, para atuar com o que você escolheu, com o que você quer. Então, a cura para isso, a solução para isso, se você não conseguir fazer esse movimento psicológico sozinho, procurar uma consteladora familiar, alguma terapeuta que te ajude a fazer esse movimento, que vai ser a parceira para caminhar em direção a essa cura junto com você, mas também você pode tentar fazer uns movimentos sozinho, que seria olhar para esse eu do passado, para você que errou, e aceitar que você errou. E isso é muito difícil, porque a gente não quer errar, a gente não quer ser errado, a gente não quer fazer coisas que a gente julga, que a gente sabe, que a gente acredita que foram ruins. A gente não quer prejudicar os outros, mas a gente tem que olhar para aquele eu que errou, que tentou e errou, e falar para ele: gratidão, obrigada. Por causa de você, hoje eu estou como eu estou. E isso é muito importante para nós. Você precisou passar pela experiência para que nós hoje tivéssemos esse conhecimento. E eu sou grata a você. E eu recebo você de volta no meu corpo, na minha matriz energética. E é assim que a gente vai reacoplando de volta uma parte sua que errou, que ainda está sentindo vergonha, que ainda está sentindo culpa e medo. E você vai dissolvendo, soltando essas emoções aos pouquinhos, tá? Então,
Outra coisa que pode ter bloqueado a sua intuição em vidas passadas é se você trabalhou com ervas, trabalhou com medicinas, trabalhou com energias, trabalhou com a sua intuição e você teve um fim trágico. E isso é um trauma bem significativo, porque quando o que a gente faz causa uma exclusão do clã, eu fui expulso da minha família, eu fui expulso da aldeia, eu fiquei sozinho, eu fui morto, né, por causa disso. Aquilo é um registro muito forte e dá um medo muito grande, é uma trava muito grande, é uma trava que a gente sente no corpo inteiro, não só no umbilical, não, a gente sente no corpo inteiro, é como se todo o nosso corpo travasse, a gente não permitisse que a gente fosse em direção àquele lugar de novo, porque o seu corpo sabe, o seu corpo guarda aquele registro de que algo muito ruim aconteceu e o seu corpo, com uma forma de autoproteção, ele não vai permitir que você vá para aquele lugar que ele sabe porque ele guardou a lembrança do que vai acontecer se você for para aquele lugar. E ali tem várias formas de você ir trabalhando isso também. Com ervas, com constelação familiar, com cirurgias espirituais, e a gente vai ressignificando aquela experiência, né? Então, se você tem esse registro, é um registro muito emotivo, é cheio de emoção, tem muita emoção ali, né? Porque geralmente tem relações que a gente tem que tratar, né? As outras pessoas envolvidas na situação. Então a gente tem que tratar essas relações, a pessoa que te expulsou da aldeia, a pessoa que te rejeitou, a pessoa que te julgou, um monte de gente ali, e tudo isso ainda está guardado no seu campo, nos seus registros, e isso vai sim bloquear bastante a sua intuição. E vai bloquear várias áreas da sua vida. Pode ser que você não se sinta à vontade, inclusive, para falar o que você pensa para os outros, mostrar quem você realmente é. Então você é mais recluso, mais introspectivo, né? Porque você já introjetou a lembrança, a crença de que se eu me mostrar como eu realmente sou, eu não serei aceito. Então são pessoas que geralmente não ficam muito à vontade na família deles, não sentem que pertencem, tem alguma questão de pertencimento aí, quando é essa questão do fim trágico, tá? E aí, como desbloqueia tudo isso, né? A gente tem que substituir essas crenças. Eu já fui falando aqui, mais ou menos, em cada caso, como que desbloqueia, como que soluciona, né? Além de procurar terapia, procurar ajuda, terapias energéticas, holísticas, se você não está conseguindo se desbloquear sozinho, mas com todos esses vamos dizer assim, não conhecimentos, mas assim, sabendo disso, dessas informações que eu tô trazendo aqui, às vezes você já começa a virar umas chavinhas no seu campo, na sua mente, porque só o ato de saber já faz a gente entrar em contato com aquela parte nossa que tá ali. E quando a gente entra em contato com aquela parte, a gente já começa a soltar algumas coisas, a gente começa a fazer as pazes com aquela parte nossa que tá ferida ali dentro da gente. Então a gente tem que substituir crenças para curar traumas, a gente vai ressignificando memórias. Não quer dizer que aquela memória vai deixar de existir, que a gente vai voltar no passado, vai mudar o que aconteceu. Vai voltar em vidas passadas e você não vai ser expulso do clã. O seu pai não vai te rejeitar. A sua família não vai te julgar. Não, isso aconteceu. O que a gente precisa entender disso? A gente precisa entender a nossa força ali naquele momento e começar a olhar com outros olhos, por um outro ângulo. Com tudo que aconteceu, ainda assim eu fui forte e eu fui verdadeira comigo mesma e com as coisas que eu acreditava. Eu me desenvolvi, tanto que quando a gente faz as pazes com o passado, nas terapias, né, durante as sessões de constelação familiar, muitas vezes só o ato de você fazer as pazes com o passado e se conectar com aquele eu já traz muitas habilidades para o presente, porque você passou por tudo isso, mas não foi em vão. Você desenvolveu uma habilidade, você desenvolveu alguma técnica
que é o que você está buscando e que você precisa hoje. Senão você não estaria entrando em contato com aquela vida, com aquele eu. Vocês estão em contato, você com ele, para pegar algo e trazer para o presente. Ele com você para curar alguma coisa, uma dor que ainda está latente. Essas duas partes precisam uma da outra. Por isso que elas se olham, por isso que elas se chamam. A gente chama as nossas partes de vidas passadas. A gente chama os nossos eus do passado para reintegrar. E é por causa disso, porque um precisa do outro, tá? Pense nas suas vidas passadas como pedaços de você. Eles são você, eles são pessoinhas, mas eles também têm uma consciência plena. E você olha para eles e é um mundo, assim como você hoje, nessa encarnação, é um mundo. E imagina como não seria se reintegrar com todo um mundo que você já foi, só que você esqueceu, mas que ainda está disponível para você. Então, é isso. A gente vai também desbloqueando, adicionando um novo propósito. Pode ser que lá naquela vida você não tenha tido um propósito muito grande, ou pode ser que você tenha tido um propósito muito grande, porque de você dependia a saúde de toda a aldeia, e você era a pessoa que sabia, que ia pro mato, que pesquisava, que sentia as folhas, trazia de volta, tratava todo mundo. Pode ser que de você se esperava sempre um conselho sábio, né, que ia ser o decisivo entre a sobrevivência ou não do clã. Então pode ser que você tenha tido um propósito muito grande, né, lá. Mas hoje, qual é o seu propósito? Por que você está escolhendo usar a sua intuição, desenvolver sua mediunidade, trabalhar com terapias? Você tem um propósito grande hoje? E isso influencia muito na gente. Porque quando a gente tem um propósito, é como se a gente ficasse maior do que a gente. Então, assim, eu não tô fazendo só por mim, pelo meu ego. Eu não tô fazendo só por dinheiro. Eu tô fazendo porque eu tenho pessoas que precisam de mim. E eu tô ajudando essas pessoas. Eu tô fazendo porque eu sou capaz de mudar a vida de alguém que tá precisando, que tá sentindo dor emocional, que tá parada aqui na vida dela, que a vida dela não flui. Eu sou capaz de ajudar. E se eu sou capaz, eu tenho a obrigação de ajudar essas pessoas. Isso é um propósito maior. E quando você tira um pouco o foco de você, né, do seu, mas é o meu desenvolvimento mediúnico, o meu desenvolvimento da intuição, isso é muito ego falando. Quando a gente tira um pouco o foco da gente, coloca um foco num propósito maior, né, no porquê que você realmente quer desenvolver sua mediunidade, isso deixa a gente mais forte. Parece que a gente cresce, a gente é mais do que só a gente é mais do que só um corpo, a gente é algo que é realmente importante. Eu realmente preciso fazer isso por causa de algo maior do que eu. Isso dá uma força, isso dá um impulso muito grande para dissolver, soltar os traumas de vidas passadas e o que está te impedindo, te bloqueando de acessar sua intuição, desenvolver sua mediunidade, trabalhar com terapias ou qualquer outra área da sua vida. Porque pensa, se você tem um propósito maior e você tem esse impulso maior para ir em direção ao seu destino, é como se não fosse só a gente caminhando em direção ao nosso destino. Você está caminhando com um monte de gente, um monte de coisas. E isso é muito grandioso. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente chama a atenção da espiritualidade, a gente chama a atenção dos mentores, porque eles sabem que vai ser muito mais difícil derrubar essa médium, derrubar essa canal, essa canalizadora, porque ela tem um propósito maior. Não é qualquer pedra no meio do caminho que vai te impedir de cumprir o seu papel no mundo, o seu propósito. Você vai superar. Então, eles já ficam do nosso lado, já olham pra gente de uma forma diferente. Então, prestem atenção nisso também. Isso também é um mega truque, uma mega dica para vencer traumas do passado. Quando você não é só você para vencer aquele trauma, você tem muito mais força para superar um bloqueio, tá? E é isso. A sua intuição ela é parte de você. Não se esqueça disso. E se você sente realmente o chamado para desenvolver uma mediunidade, fazer um trabalho holístico e você está se bloqueando, pense que
Será que eu vou me sentir inteira nessa vida se eu viver toda a minha vida negando aquela parte de mim? E quando eu chegar no final, o que eu realmente vou sentir? Porque isso faz a diferença. Quando a gente pensa lá no futuro, quando eu chegar no final da vida, o que é realmente importante que eu tenha feito nessa vida para ter valido a pena? Vocês se perguntam isso? De vez em quando eu me pergunto isso. Porque eu não quero chegar no final da vida e não ter realizado coisas que são realmente importantes para mim. Então, se eu tenho tempo hoje, eu vou fazer isso hoje. Porque quando eu chegar lá no final, eu quero chegar lá no final com uma sensação de dever cumprido. E isso vai ser o que vai ter feito valer a pena. É isso que faz a vida ter valido a pena, quando a gente chega no final e a gente faz o que é importante, o que somos nós. Então a gente não deixa nenhum pedacinho da gente pelo caminho. A gente honra todos esses pedacinhos, tá? Se conhecer, a sua personalidade, sua identidade faz parte de você descobrir o que é realmente importante para você e o que você não pode chegar lá no final da vida sem ter feito para a vida ter valido a pena, tá? Se a intuição é parte de você, então não trabalhar essa intuição, não se permitir desenvolver uma mediunidade, não se permitir viver o que você precisa viver nessa vida, vai ser excluir uma parte de você. E a alma, no final, ela cobra da gente. E ela já começa a cobrar a partir de agora. Pode ser que você esteja aí com um comichãozinho, né? E você esteja sentindo que falta uma parte sua. E você não sabe direito o porquê ou o que é. Então, na verdade, é essa parte sua que precisa muito ser livre, se desenvolver, ter as experiências que ela precisa, ou atrair pacientes que precisam de você, ou ajudar pessoas que precisam da sua habilidade no tarô, da sua intuição, né, para ler campos energéticos, ou uma parte sua que quer muito isso, quer muito entrar em contato, quer muito sair para o externo e se desenvolver. E pode ser que essa parte sua esteja te cobrando isso agora. Então, vamos reintegrar essas partes para que quando a gente chegue lá no final, a gente não sinta que a gente deixou uma parte da gente para trás, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa live e a gente se vê de novo na terça-feira, na próxima sessão de Desperte Sua Intuição. E antes disso, eu tô planejando gravar outras lives sobre outros assuntos, inclusive sobre a trilha para médiuns, que eu comecei no ano passado e deixei muito, assim, teve muita coisa na minha vida, gente. Eu me mudei, agora eu tô vivendo numa cabana de madeira no meio do nada. Antes eu vivia no meio da cidade, então foi uma grande mudança. Mas agora que eu estou aqui, eu vou retomar esses projetos e um deles é o Para Médiuns, onde eu vou fazer várias lives para médiuns, canalizadores, sensitivos, abordando vários assuntos do nosso dia a dia, do meu dia a dia, e eu espero que vocês gostem muito, porque eu tô preparando esse conteúdo com muito carinho para vocês, viu? Então, um beijo, e quem não quiser perder nada, clica ali no link da bio e já entra no grupo de WhatsApp, Trilhas Gratuitas, que é o meu grupo que eu faço os avisos importantes aqui desse canal. Então, um beijo grande e até a próxima!